Pessoal, é o seguinte, ó, vamos dar prosseguimento ao nosso estatuto, à nossa legislação da Polícia Militar, Bombeiro Militar, entendeu? Lei 6.503 de 1995, concurso, né, cara? Concurso da Polícia e Bombeiro Militar 2026. Lá no último concurso de 2017, Polícia Militar do Maranhão, nós tivemos esse assunto que eu vou explicar hoje para vocês, caindo na prova, cara. E muita gente errou. Por quê? Porque é um assunto que muita gente não gosta. Vai pegar o estatuto para ler, porra, é maçante, é chato, o professor não gosta desse assunto. E que assunto é esse, professor? Que vai despencar com certeza na tua prova agora em 2026. Cara, é o seguinte, olha para cá, ó. Ética. Vou nem colocar ética aqui, vou colocar primeiro valor policial militar. Ética policial militar, perfeito, pessoal? E deveres policial militar. Professor, se eu trocar PM por BM, muda alguma coisa, altera alguma coisa? Não altera, cara. Eu já falei para vocês que o estatuto ele vai regimentar a situação funcional de todos os militares estaduais, seja da polícia, seja do corpo de bombeiros. Se eu colocar aqui, ó, BM, não tem importância nenhuma. Agora é o seguinte, o nosso estatuto, quando você vai ver lá, tem assim, ó, Estatuto da Polícia Militar, já falei para vocês isso aí lá em aulas anteriores. Cara, qual o bizu daqui? Meu irmão, é o seguinte, quando você pega esse assunto, você acha chato. Você vai ler o estatuto, você acha maçante. Mas eu vou te dar um macetaço gostoso do capitão aqui, tu não vai nunca mais achar esse assunto aqui, ó, esses tópicos aqui de valor, deveres e ética chato. Por quê, professor? Porque eu tenho um bizu para ti. Olha para cá, ó. Quando você for estudar valor, qual o macetaço aqui gostoso do capitão, ó? Sem, se, fé, es. Ampli. Então é isso aqui, cara. Isso aqui é um famoso mnemônico. Olha aqui, ó. Sem si fé es ampli. 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 Entendeu, cara? Olha pra cá, Carol. Sem si fé es ampli. Sem si fé es ampli. Sem si fé es ampli. Pô, tranquilaço, cara. Professor, é só decorar esse mnemônico. Tu vai cantar a noite toda, o dia todo, e tu não vai esquecer quando tu entrar no ônibus, no Uber, quando tu pegar teu carro, tua moto, tu vai cantando. Sem se fé, sem se fé, cara, tu não vai errar. Professor, é verdade, cara. E outra coisa que é importante, ó, quando for falar de valor policial militar, meu filho vai lembrar de um substantivo. Substantivo. Os valores, eles são substantivos. Professor, sem si fé es ampli. É só isso? Cara. E o que significa isso aqui, esse mnemônico? Meu irmão, vamos lá. O sentimento, tá? O sentimento de dever cumprido na comunidade, integrar o devotamento, né? As missões na comunidade, mesmo com o sacrifício, mesmo com o risco da própria vida. O civismo. Olha aí, pessoal. O civismo. Civismo e o culto às tradições históricas. Tá aqui, cara, um substantivo, ó. A fé, a fé, a fé inabalável, né? A missão policial militar, a fé inabalável, a missão policial militar. Pessoal, olha aqui, ó. O espírito de porco, não é de porco, não é espírito do Palmeiras, é espírito de porco, é espírito de corpo. Perfeito, galerinha? O amor à profissão policial militar, entendeu? O amor à carreira policial militar, à carreira bombeiro militar. E nós temos aqui, pessoal, também o aprimoramento técnico profissional. Você vai entrar na corporação, você vai fazer um curso de formação de soldados, um CFO, curso de formação de oficiais. Porém, você não vai ficar somente com esse curso, com esses cursos. Você, ao decorrer da sua jornada, da sua carreira na corporação militar, seja na PM, seja no corpo de bombeiros, você vai estar sempre em aperfeiçoamento. Você vai sempre estar fazendo cursos operacionais, cursos técnicos, cursos de papiro, entendeu? De ficar lá na mesa, lá estudando papiro, enfim. Isso é aperfeiçoamento. Cara, é só isso aqui, professor. Cara, olha aqui, ó. Sem si fé es ampli. Sem si fé es ampli. Sem si fé es... Então, cara, o macetaço gostosaço do capitão. Tenho certeza que isso aqui tu não erra mais. E vamos pra cá, né, cara? Quando eu falo de ética, é o verbo. Quando eu falo de ética, é o verbo. Mas antes da gente ver o verbo, eu quero que tu veja isso aqui, ó. Os deveres. Os deveres eu tenho um bizu também, show de bola, um macetaço gostosaço do capitão, que tu não vai errar esse tipo de questão aqui. Porque quando a gente fala de valor, é substantivo. Quando a gente fala de dever, também é substantivo. Eu lembro,
Mas aqui, cara, olha pra cá, pessoal. Qual é o bizu aqui, professor? D, de, O, e, ó, vou até ajeitar aqui. E eu quero que tu leia comigo aqui, ó. Bem alto, bem forte, vamos lá. D, de, cu, pro, ri, ó, vamos lá. É contigo isso aqui, ó, que eu sei que tu gosta. D, de, cu, pro, rio, ó. Você, eu sei que tu gosta. D, de, cu, pro, rio. D, de, cu, pro, rio. D, de, cu, pro, rio. É tu, eu sei que tu gosta. D, de, cu, pro, rio. D, de, cu, pro, rio. É tu que tu gosta. D, de, cu, pro, rio. D, de, cu, pro, rio. Gosta, eu sei que tu gosta. Cara, isso aqui, ó, D, de, cu, pro, rio. Deveres policiais, militares. Professor, é isso aí. Cara, esse bisuzaço, esse macetaço gostoso. Eu vou introduzir esse macete gostoso do capitão aqui em ti, perfeito? E tu não vai mais esquecer. Vamos lá. Dedico pro Rio, dedico pro Rio, é tu. Dedico pro Rio, dedico pro Rio, é tu, que eu sei que tu gosta. Dedico pro Rio, você não vai errar esse tipo de questão. Você vai ser aprovado na prova da Polícia Militar e vai entrar lá e vai falar desse bizu para os seus companheiros de farda. Pessoal, o que é dedico pro Rio? Esse bizu aqui dos deveres policiais, cara, é tranquilaço. A dedicação. A dedicação. Beleza? Dedicação policial militar. A disciplina policial militar. O culto às tradições históricas. A probidade. Tá bom, pessoal? A probidade. O rigoroso cumprimento das normas, das leis, a obrigação, perfeito, galerinha, a obrigação com atividade policial militar. Pessoal, eu quero que você pegue, entendeu, esse estatuto e faça leitura. Obviamente que isso aqui é um macetaço gostoso do capitão, para você não errar esse tipo de questão. Quando tu pegar as questões, se tu for fazer, tu vai lembrar desse macete que tu não vai errar nenhuma questão. Tá? Mas é importantíssimo que você pegue o estatuto para fazer também uma breve leitura. Cara, vamos lá, ó. Sem se fé, ampli, dedico pro Rio, que eu sei que tu gosta, tá bom? Pessoal, ética policial militar. Enquanto aqui eu tenho substantivo, aqui eu tenho substantivo também, perfeito? Aqui eu tenho verbo, cara. Verbo, pronto, matou. Se na tua questão, lá nas opções da tua prova, vier verbo, irmão, tu não vai pensar duas vezes. Verbo é o quê, cara? Verbo é ética policial militar. Obviamente que eu quero que tu também faça uma leitura do teu estatuto para te não esquecer. E aqui, cara, eu tenho um bisuzaço também de alguns verbos que vão fazer referência à ética policial militar, porque você vai ver que no artigo referente à ética nós temos diversos incisos, muitos verbos ali, cerca de 15 a 20, mas eu vou colocar aqui pelo menos 10 para ti, ó, para te não esquecer, ó. Que bizu é esse aqui, professor? Que bizu é esse aqui? Cara, é o seguinte, ó. Prosa, pesca. Prosa, pesca. Prosa, pesca é isso aí, cara. Prosa, pesca. Você vai para pesca e vai prosar. Você vai para pesca, né, para pescaria com seus amigos, seus companheiros de farda e vai prosar, vai conversar, contar história. Então é isso aqui, ó. Prosa, pesca. Prosa, pesca. Não esquece disso aí, cara. O que é prosa, pesca? O que é prosa? Proceder, ó. Vamos lá. Proceder com a conduta ou de maneira ilibada. Proceder com a conduta ilibada. Meu irmão, você vai ser um militar, então você tem que proceder com a conduta ilibada, seja dentro da corporação ou fora da corporação. Cara, o que é isso aqui, ó? O R é de respeitar a dignidade da pessoa humana. Inclusive, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamentado na Constituição Federal de 1988, lá nos primeiros artigos, cara. Pois é, você tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, tem que saber se conduzir quando você for para uma ocorrência. O que é o O? Cara, o O, observar as normas de boa conduta. Observar as normas de boa conduta. Cara, quando você lembra de um militar, entendeu? Quando você olha um militar, seja na rua, seja no quartel, você vai associar aquele militar a um animal truculento, violento, que ele chega para resolver, e é mesmo, o policial militar ele tem que chegar para resolver, para dar o tapa mesmo lá no vagabundo e resolver a situação. É ou não é, pessoal? É, cara, o militar ele é treinado para isso. Ele é treinado psicologicamente, desculpa, fisicamente, entendeu? Ele não dorme, ele não come direito, mas exatamente para ele ficar esse animal truculento, entendeu? Que chega, mas que resolve, diferente de uma pessoa comum.
o militar ele chega e resolve, seja um bombeiro, seja um policial militar. Mas o militar também ele tem que observar as normas de boa conduta, cara. Inclusive, no seu curso de formação, você vai ter uma disciplina chamada de etiqueta social. Cara, no curso de formação você vai passar por diversas fases. Você vai ter, inclusive, a sobrevivência na selva, no mar, você vai ficar 48 horas no mar, você vai ficar 7 dias na selva passando fome, passando frio, não dorme direito, não se alimenta, entendeu? Não bebe água. E nesses dias você vai passar por uma disciplina, entendeu? Onde você vai ali, por exemplo, pegar um frango, uma galinha, sei lá, uma ave qualquer e vai partir o pescocinho dela. Cara, é sobrevivência. Cara, é truculência. Mas quando você tem a disciplina de etiqueta social, você vai no meio das pessoas de bem, né, cara, num ambiente mais sociável, num restaurante, vai chegar lá, entendeu? Você vai se alimentar com um talher, cara, cortando direitinho, garfo, ó, comendo devagarinho, mastigando devagarinho, mesmo com a cabeça raspada, com a pele queimada de tanto sol pego, entendeu? Um corpo, né, cara, extremamente magricela, né, de tanto correr, de tanto nada, enfim, é desse jeito, mas tu tem que agir com normas de boa conduta. Cara, o S de ser justo, ser imparcial com os atos praticados pelos teus subordinados, pelos teus comandados, meu irmão, você tem que ser imparcial, você tem que ser justo. Por exemplo, se um militar ele for conduzido a um procedimento administrativo disciplinar, um PAD, né, ele for submetido a um conselho de justificação, um conselho de disciplina, uma sindicância, ou mesmo um FATD, você tem que ser justo na aplicação da penalidade, cara. Você tem que ver, entendeu? O que esse cara cometeu, como é a conduta dele dentro da corporação, se ele merece tal penalidade. Você tem que ser justo. Você não pode agir com abuso de poder, com desvio de finalidade, entendeu? Com desvio de poder, enfim, tem que ser justo e imparcial em consideração, inclusive os princípios lá expressos na Constituição, no artigo 37, tá? Pessoal, aqui, ó, olha aqui, ó, vamos para cá. Amar a verdade. O militar ele tem que se pautar na verdade, ele tem que falar a verdade, tá bom? Ele também, ó, pessoal, ó, praticar a camaradagem. Já pensou, cara, se não houvesse camaradagem dentro da polícia militar, dentro do Corpo de Bombeiros? Irmão, seria complicado. Porque você vai numa missão, você e sua guarnição. O chefe ele é responsável por conduzir, tomada de decisões, mas também por ajudar aqueles que estão ali naquela missão, cara. De repente, um camarada que vai para uma missão policial militar, entendeu? Que vai para uma missão e não sabe se volta, é dessa forma que acontece, entendeu? Você sai numa missão altamente perigosa, o ambiente é hostil, você não sabe se você vai voltar, tá entendendo? Então, o militar ali que tá comando ele é responsável, né, por ajudar, entendeu? Por conversar com aquele cara, isso é camaradagem, velho. O militar, o comandante, ele é responsável também, não só, né, por desenvolver competências morais, pessoais, intelectuais, mas também por ajudar seus comandados a desenvolver essas competências, fazer cursos operacionais, mandar esses camaradas, esses militares para outros estados para aperfeiçoar conhecimento técnico operacional. Tá entendendo, pessoal? Então isso aí, cara, é camaradagem. Não é a questão da conivência com o erro, entendeu? O corporativismo prejudicial, não. Eu estou falando de camaradagem que é saudável para a corporação. Show? Nós temos aqui também, pessoal, olha só, exercer com probidade, que está ligado ao princípio da moralidade e também com eficiência as atividades policiais e bombeiros militares. Cara, isso aqui tem ligação com o artigo 37 da nossa Constituição. Lembra lá dos princípios expressos da Constituição? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Inclusive, a eficiência foi introduzida pela Emenda Constitucional 19 de 1998, o último princípio expresso conduzido à Constituição por meio de emenda no ano de 98, que trouxe inclusive um modelo gerencialista para a administração pública. Nós temos aqui também o S de ser discreto, né? O militar ele tem que se pautar na discrição, né, cara? Discreto. Eu lembro que no ano que eu entrei em 2012, a galera gostava de colocar o uniforme. A polícia militar, o bombeiro militar, ir pro shopping, né? Passear de uniforme, mostrar seu uniforme. Até 2014 ali, vigorou esse tipo de conduta. O cara entrava no ônibus, uniforme. Hoje você não vê mais isso, cara. Você não vê um militar dentro do ônibus. Você não vê um militar vestido, né, com uniforme lá no shopping, andando pelas ruas. É uma descrição, mas também uma questão de segurança. Até porque em 2014 para cá nós tivemos diversos atentados, possa não ser nem atentados terroristas mesmo, né, contra a sociedade. Os caras atearam fogo em ônibus, entendeu? Promoveram a violência generalizada dentro da ilha, dentro de São Luís, e infelizmente trouxe à tona essa questão do sair, entendeu, de uniforme
de visitar ambientes que antigamente eram bastante visitados, entendeu? Que não tinham perigo algum, mas que a partir daquele momento começou a se tornar perigoso. Então, a descrição é importantíssima, né? Ser discreto. Ó, cumprir o Czinho, cumprir e fazer cumprir as leis. Perfeito? E nós temos aqui também, pessoal, o A de acatar autoridades civis. Pessoal, cumprir e fazer cumprir as leis, tem que cumprir as leis, princípio da legalidade, acatar autoridades civis, professor, isso vigora sim, não é só autoridade militar. De repente você pensa assim, pô, você é soldado, então eu vou prestar continência do cabo para cima, entendeu? Continência, prestar continência, não é bater continência. Te bate outra coisa, entendeu? Agora, isso aqui é prestação ou prestar continência à autoridade superior, a autoridade da escala hierárquica acima de você. Mas também a gente presta continência para autoridades civis. Isso aqui é que é acatar a autoridade civil. Você está em frente ao governador do estado, irmão, prestar sua continência. Até o comandante-geral da polícia e do Corpo de Bombeiros prestam continência ao secretário de segurança, ao governador do estado. Inclusive, o governador do estado é a autoridade suprema das polícias e corpos de bombeiros militares. Polícia Militar do Maranhão, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Pessoal, coloquei aqui, ó, prosa, pesca, são alguns dos verbos. Quando você vê esses verbos aqui, estão atrelados, ligados à ética policial militar. Mas nós temos outros também. Inclusive, eu peço que os senhores peguem o estatuto para fazer a leitura. E, cara, com certeza não vai errar. Depois desses macetaços gostosos aqui do capitão, ó, não é dos capitães, é do capitão, ó, sem se fé, ampli, sem se fé, ampli, de cu pro rio. Você, eu sei que tu gosta, de cu pro rio. E esse prosa e pesca aqui, eu tenho certeza que tu não erra mais questão dessa parte aqui que você achava tão chata, tão maçante. Agora a gente vai para cima com gosto de gás e a gente vai arrebentar na prova desse concurso. Show?